De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse trecho da palavra de Deus que nós lemos aqui, que Paulo escreve para os irmãos de Filipos, ele é um chamado de Paulo, é um convite de Paulo para que os irmãos saiam da inércia, para que as pessoas elas não vivam uma vida de aparência, mas que elas tenham uma vida ativa diante de Deus. Então, nesses textos nós vamos ver Paulo chamando os irmãos para viverem uma vida de atitude, de ação diante de Deus. O trecho que nós lemos no comecinho do capítulo, do verso 12, ele diz assim, ó, Paulo começa dizendo assim, ó, de sorte que, esse de sorte aqui, ele nos traz a alusão de que Paulo disse algo e que agora ele vai completar. Nós poderíamos trocar esse de sorte aqui como desta forma, deste jeito, desta maneira, então vamos fazer isso. E eu gostaria de observar com os irmãos o que é que Paulo estava falando para ele chegar nessa conclusão. Porque aquilo que nós lemos é a conclusão de algo que Paulo falou. Então vamos entender o que é que Paulo falou. Quem manteve a Bíblia aberta comigo, olha do verso 5 até o verso de número 11, o que é que Paulo estava falando para aqueles irmãos. Paulo diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim para a igreja, Paulo está dizendo assim para nós nesta noite, que haja em cada um de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é o sentimento que houve em Cristo? Que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, Cristo Jesus não levou em consideração, não teve por soberba ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui nós vemos três coisas importantes. A primeira, a humildade de Cristo. Cristo sendo na forma de Deus, onipotente, Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele transformou-se, entrou na forma de um homem. Se não bastasse entrar na forma de um homem, ele humilhou-se um pouco mais, indo a uma cruz. Se não bastasse ir a uma cruz, ele morreu pelos homens, aniquilou-se a si mesmo, desfez-se da sua glória. Primeira atitude de Cristo, humildade. Primeira atitude que Paulo deseja que os irmãos tenham, humildade. Segundo, Cristo foi obediente ao Pai. Nós lemos isso no verso 8, quando Paulo diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Cristo foi obediente. E esta humildade e esta obediência de Cristo lhe rendeu exaltação. Se nós aplicarmos a humildade que Deus requer de nós, se nós aplicarmos a obediência que Deus requer de nós, nós também um dia seremos exaltados. Amém. A palavra de Deus nos reserva uma eterna e gloriosa herança na eternidade, uma gloriosa e eterna herança junto diante de Deus. O livro de Apocalipse, inclusive, ele vai relatar que os crentes, que a igreja, ela reinará com Cristo. A humildade de Cristo, a obediência de Cristo, Deus o colocou de forma soberana. Um dia, pela nossa humildade, pela nossa obediência, nós estaremos com Cristo reinando para todo sempre. Então Paulo agora, ele começa o verso 12: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes.
não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Esses irmãos sempre obedeceram Paulo. Mas o que é que esses irmãos obedeciam a respeito de Paulo? O que é que Paulo tinha, que trazia para eles? Qual era a mensagem que Paulo trazia para eles, que eles obedeciam a Paulo? Qual é a mensagem que Paulo trouxe para nós e que nós vamos obedecê-lo? O que é que Paulo tinha para a vida desses irmãos? Os seus conceitos do judaísmo? A filosofia grega, que Paulo também era entendido e conhecedor? Talvez a jurisdição romana? Paulo tinha a revelação de Deus. Paulo estava entregando a eles esta palavra. Esta palavra é a revelação de Deus para mim e para a sua vida. Era isso que Paulo estava entregando para aqueles irmãos. Por isso que esses irmãos obedeciam a Paulo, tanto na sua presença, como se não estivessem presentes diante de Paulo. Porque aquilo que Paulo estava trazendo para eles era a revelação de Deus para eles. Deus cravou a sua revelação num livro. Esse livro é o nosso guia, é o nosso mapa, é a nossa bússola. É Ele quem nos revela a vontade de Deus. É Ele quem determina aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém. Por isso, medite neste livro. Estude este livro. Leia este livro. Não se aparte do teu caminho e da tua boca este livro. Um detalhe interessante, meus irmãos, é que Paulo faz um elogio aos filipenses, dizendo que eles não estavam simplesmente fazendo ou obedecendo na presença de Paulo, mas também distantes de Paulo. Porque não adianta eu fazer alguma coisa diante dos outros e longe dos outros eu ser uma pessoa totalmente diferente. Isso é duplo caráter. Não é esse o desejo que Deus tem para nós. Deus deseja que você seja uma pessoa dentro da igreja, assim como você é no seu trabalho, assim como você é no relacionamento com a sua família. Porque existe alguém que observa você, mesmo quando você está sozinho. Porque Ele é onisciente, onipresente, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Aos olhos dele nada passa batido. Então, sejamos servos de Deus na presença de todos e longe de todos. Paulo continua falando desses irmãos, agora aquilo que é o tema central da nossa mensagem. E ele diz assim, operai a vossa salvação com temor e tremor. Primeira coisa, a salvação de Deus, ela não é uma conquista sua. Você nada pode fazer para merecer a benevolência e a graça de Deus. A salvação, ela é um dom de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus. Imagine comigo que você ganhou essa ideia que Paulo está transmitindo para os irmãos. Imagine que você ganhou um presente. Mas não é qualquer presente. É aquele presente dos seus sonhos. O que você faz com esse presente? Você joga em qualquer canto? Você deixa guardado, empoeirado? Não. Provavelmente você vai usar. Se é uma joia, você vai usar. Se é um carro, você vai usar. Se é uma casa, você vai morar nela. E Deus nos concedeu o maior presente que nós poderíamos ter na nossa vida, que se chama a salvação da nossa alma. Glória a Jesus. O maior presente que você poderia receber de alguém foi dado por Cristo naquela cruz. O pagamento dos seus pecados. Amém. A sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Você tem acesso à presença de Deus. Amém. Você tem por herança o reino de Deus. Essa é a salvação da sua vida. Só que essa salvação, ela não é algo inerte. Paulo diz, vocês precisam agora operar essa salvação. Ou seja, vocês precisam desenvolver essa salvação. Como é que eu desenvolvo essa salvação? Agora vem a maturidade do cristão. Você desenvolve essa salvação com as disciplinas espirituais. Oração, jejum. Você desenvolve essa salvação lutando contra o pecado, buscando a santidade, buscando a santificação, afastando-se daquilo que é mal. E você busca essa salvação, você desenvolve essa salvação
através do conhecimento bíblico. Porque é o conhecimento da palavra de Deus que vai dizer para você aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Então, operai a vossa salvação. E Paulo, ele finaliza o verso 12 dizendo: e não é operar de qualquer forma, mas é operar com temor e com tremor. O que Paulo está dizendo aqui, simplificando, é: operai esta salvação, buscai essa salvação, desenvolvei essa salvação, mas com reverência a Deus, sabendo quem Deus é, reverentemente, conhecendo a santidade do Deus a quem você está servindo. Ele não é qualquer pessoa, ele não é qualquer um, como muitas vezes é tratado, como aquele cara lá de cima, como o papaizinho do céu. Ele é muito mais do que isso. Amém. Ele é Deus. O verso 12, Paulo diz assim, o verso 13 agora: porque Deus é o que opera em nós, em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Veja só, a salvação, ela é um presente, certo? Você não fez nada e Deus te deu. Quando Deus te ofereceu, você aceitou a Cristo e você recebeu essa salvação. E agora Paulo pede para aqueles irmãos desenvolverem essa salvação. E você pode se perguntar assim: tá, mas o que eu vou ter que fazer agora? E Paulo deixa bem claro que esse desenvolvimento também tem a graça de Deus envolvida nele. Porque mesmo o desenvolvimento não é pelos esforços humanos, porque é Deus que opera em vós tanto aqui o querer quanto o realizar. É Deus que coloca dentro de você aquele sentimento que diz não para o mundo, que diz não para o pecado e que diz sim para as vontades de Deus. Por exemplo, hoje de noite você veio aqui para o culto, você veio para a igreja. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas você está aqui operando, desenvolvendo a sua salvação. Amém. E espero que ninguém tenha vindo aqui hoje por uma simples obrigação de estar aqui, mas que você tenha vindo porque você está operando. E se você está operando essa salvação, desenvolvendo ela, é porque dentro de você existe algo de Deus que disse: vá, faça, lute, não desista. A ideia, meus irmãos, que a Bíblia nos traz é de um filho que quer agradar o pai, quer agradar ao seu pai, não por medo do castigo do pai. Preste bastante atenção nisso aqui, Nós não servimos a Deus por medo de irmos para o inferno, por medo de um castigo de Deus. Não é essa a ideia bíblica. A ideia é de um filho que não quer decepcionar o seu pai. Amém. Então, quando nós operamos a salvação na nossa vida, não é por medo do castigo, não é por medo do castigo, mas é porque nós queremos agradar aquele que nos salvou. Amém. Porque Ele já demonstrou o amor dele por nós, e agora nós tentamos demonstrar um pouquinho do nosso amor por Ele, operando a nossa salvação. Eu quero concluir a mensagem, meus irmãos, com 5 lições básicas para nós guardarmos da palavra do Senhor, nesta mensagem que Paulo trouxe aos irmãos de Filipos. Primeira, que nunca haja em nós o sentimento da soberba espiritual, pois o nosso mestre nunca teve tal sentimento. Ele se desfez da sua glória, ele não usurpou, ele não teve soberba. Que em nós não haja qualquer tipo de soberba ou presunção. Segundo, que nós sejamos obedientes a quê? A palavra de Deus. Se uma pessoa é portadora da palavra de Deus e diz a palavra de Deus, nós somos obedientes a ela. Se uma pessoa não porta a palavra de Deus e diz algo contrário à palavra de Deus, nós não somos obedientes a ela. Paulo tinha a palavra de Deus. Estes irmãos eram fiéis, devotos à palavra de Deus. Eu gosto muito de citar o exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando encontrou a palavra, foi fiel à palavra. Nós um dia encontramos essa palavra, esse tesouro que estava escondido, e que nós sejamos fiéis a esta palavra. Amém. Terceiro, que nós venhamos a colocar em prática a nossa salvação. Que a nossa salvação não seja somente algo da boca para fora, mas que sejam práticas de vida.
E Paulo deixa isso bem claro do verso 14 ao verso 16, que eu vou ler para os irmãos. Paulo diz assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E ele diz assim ainda: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. A salvação, o desenvolvimento dela é isso: cada dia se tornar irrepreensível, inculpável, santo diante de Deus, até o dia em que nós vamos estar no dia de Cristo, ou seja, no dia do encontro com Cristo, no dia do retorno triunfal de Cristo. Quarto, que a nossa conduta seja de reverência a Deus em todas as esferas da nossa vida, que nós sejamos reverentes a Deus, seja no nosso trabalho, seja nos nossos negócios, seja na nossa vida familiar, que nós sejamos reverentes a Deus em todos aqueles momentos. E por fim, o que talvez poderia nos deixar aqui com a pulga atrás da orelha: saiba que eu e você somos fracos, mas lembre-se que é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. Amém. Que nós possamos sair daqui com essa confiança. Amém. De que existe um Deus que nos salvou, graças a Deus, que pede que nós agora desenvolvamos essa salvação e que Ele está conosco. Amém. No meio deste caminho, no meio deste percurso.